Nosso bate-papo de hoje é sobre educação. Hoje vamos falar sobre a instituição escolar. Vamos abordar as suas origens, a sua importância como agente socializadora e vamos também apontar as particularidades existentes entre a escola e a indústria. Para entender a origem da escola tradicional, é importante saber que a escola é a principal instituição responsável da socialização secundária. É na escola que o indivíduo vai passar a maior parte de sua vida durante seu processo de construção do ser social. Ela vai surgir lá entre o século XVII e século XIX e ela vai ser vista como uma instituição em que é posta em prática as ciências da educação. Uma coisa importante, a escola ela vai se diferenciar daquele aspecto da socialização primária no desenvolvimento cognitivo, porque a escola vai desenvolver a competência cognitiva do indivíduo através do conhecimento de leitura, vai desenvolver as competências sociais a partir da internalização de regras, vai desenvolver as competências morais e principalmente as competências físicas do indivíduo. É importante salientar que toda a base da escola ela é iluminista, né? Os iluministas, né, a partir da ascensão da burguesia, eles vão pensar que a educação deveria ser para todos e não apenas para uma classe social. Então, surge a escola a partir de um modelo baseado na divisão social do trabalho e vai ter a educação fundamentalmente como disciplina de inserção de conhecimentos básicos e de formação de indivíduos. Um ponto importante: a escola, quando surge, ela surge como uma contradição, porque era necessário educar o povo, mas não que ele pudesse se emancipar. Aquela educação dada nessa escola tradicional era aquela educação básica, porque o povo ele não podia ser um indivíduo crítico. Então ele era formado no ser alienado. E essa escola, ela estava muito mais preocupada em formar cidadãos úteis para trabalhar nas indústrias. A escola surge ali nesse contexto da Revolução Industrial, né? Um ponto importante: a escola, ela deve ser de alcance a todos. Todos os indivíduos, independente da sua classe social, devem ter acesso à escola. Ela deve ser gratuita, ela deve ser organizada pelo Estado, ela deve ser laica, ela não deve ter religião e ela deve ser universal. Atentem para esses aspectos. Alcance a todos, gratuito, estatal, laico e universal. Observem, pós-revoluções, quando se fala dessas revoluções, especificamente pós-revolução industrial, a escola ela passa a estabelecer método geral e sistematizado, que é um pouco dessa característica que nós temos hoje em nossa contemporaneidade. E todos os objetivos da escola são previamente definidos. Vamos pensar assim. Primeiro se classifica com faixa etária. Indivíduos mais novos, séries iniciais. Indivíduos mais velhos, séries finais. Já observaram que 2 aninhos, tu tá no maternal. 14 anos, tu tá no primeiro ano do ensino médio. Então, separa por faixa etária. Segundo, existe um método avaliativo previamente definido, que é essa divisão de conteúdo por bimestres. Se trabalha um conteúdo específico e, posteriormente, se tem algo chamado avaliação. A avaliação nada mais é do que um requisito mínimo para você ter promoção. Essa promoção está na sua aprovação, onde você pode seguir para a série posterior. Ainda na leitura dessa escola tradicional, a principal proposta dela era o rigor e a disciplina através dos corpos. Através dos corpos, porque se impõe uma disciplina, um padrão de conduta. Esses indivíduos devem estar padronizados, como a farda. E ela está principalmente preocupada com formação de sujeitos úteis para a sociedade industrial. Esses sujeitos úteis eram aqueles indivíduos que aprendiam um pouco de matemática,
um pouco da leitura para poder trabalhar na indústria, pois a escola surge para a manutenção de uma ordem social, aquela ordem a qual Marx se classifica, na manutenção do motor da história, através das lutas de classes. Um papo mais para frente. Lembram do Durkheim? Bem, o Durkheim, ele é o primeiro sociólogo a pensar a escola. No seu livro Educação e Sociedade, ele vai dizer que a escola, na verdade, é um microcosmo da sociedade. O que seria esse microcosmos? A sociedade, ela não é formada por instituições sociais. A sociedade não é formada por leis, regras que são internalizadas pelos indivíduos. A sociedade não tem indivíduos que seguem essas regras. Bem, assim é a escola, só que de uma maneira minúscula. A escola tem regras, a escola tem leis, o aluno deve seguir, a escola tem hierarquia. Então, assim como uma sociedade, a escola é uma representação, só que de maneira reduzida, pois a escola é uma institucionalização socializadora dos indivíduos. Lembrando que Durkheim diz que escola você vai assimilar conhecimentos determinados e que educação é processo de socialização. Lembrem sempre desse paralelo. Então, a escola vai estabelecer uma certa homogeneidade, ela vai adequar o indivíduo à sociedade que pertence a partir da internacionalização de conhecimentos relevantes, ela vai impor no indivíduo o princípio de uma ordem, o princípio de obediência à regra, ela vai preparar o indivíduo para a sociedade e ela vai reproduzir hábitos. Ou seja, ela vai fazer tudo aquilo que a sociedade pede, só que de maneira reduzida. Por isso, é um microcosmo da sociedade, segundo Durkheim, lá na Educação em Sociedade. Nessa leitura da escola tradicional, nós temos que pensar a escola como uma indústria. Sim, como uma indústria. Primeira coisa importante: a disciplina foi intensificada a partir de um tempo cronológico. Vou dar um exemplo bem fácil. Na indústria, você tem 8 horas de trabalho e nessas 8 horas você deve produzir. Na escola, você tem 6 tempos diários pela manhã, dividido em 50 minutos. E nesses 50 minutos, você deve produzir aquilo que a disciplina pede. Viram como é igual? A escola padroniza o modo de agir dos indivíduos. A partir do momento que você deve usar a farda, a partir do momento que você deve internalizar as regras. A escola só vai te ensinar aquilo que é legítimo e é relevante para a sociedade, principalmente nos aspectos das ciências humanas e das ciências matemáticas. A conduta do estudante ela é padronizada porque ele tem que se submeter às atividades e às regras da escola. Durkheim vai dizer que a escola ela se torna um espaço diferente. A individualidade do aluno, porque você tem que estar padronizado, ao teu interesse, porque você aprende aquilo que é relevante, a expressão corporal, porque você está padronizado a partir de um fardamento, e a tua liberdade de pensamento. Entenderam como funciona? Para finalizar esse nosso bate-papo, vamos comparar novamente a escola com a indústria. A divisão do tempo é própria do sistema de produção. Assim como na indústria, você tem determinada hora para produzir, na escola você tem determinada hora para aprender. É igual, hein, gente? E essa escola tradicional, ela vai marcar cronologicamente o tempo, porque você vai dividir os horários. Ela vai hierarquizar disciplinas. Como assim, professor? Simples. As disciplinas consideradas relevantes para a sociedade têm um peso maior que as outras. Vou dar um exemplo. Quantas aulas de matemática você tem por semana? Quantas aulas de sociologia você tem por semana? Entenderam? Isso se chama hierarquização de disciplinas. E essa hierarquização ela vai corresponder àquela utilidade da disciplina ao sistema produtivo. Então, vimos que a escola ela é pensada como um microcosmo de sociedade, como aponta Durkheim, e a escola ela parece uma fábrica. No Classroom tem uma atividade.